Queridos, nós fomos convidados para trazer a mensagem nesse domingo, e é claro que antes de pregar para a igreja, a gente prega para a gente mesmo. E eu vou falar um pouquinho nessa noite a respeito da minha experiência e daquilo que eu estou vivendo, amém? E o propósito dessa mensagem é exaltar a ação e o poder de Deus e a importância da igreja. Liberar as crianças aí, por favor, as crianças de 0 a 3 aqui no berçário, de 4 a 8 aqui no templo menor, amém? Então vou voltar de novo para que você entre aqui. Não se preocupe muito com a sua casa, com a chuva, né? Com o que está acontecendo lá fora. Tente se focar aqui naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Então o propósito dessa mensagem nessa noite é falar um pouco da ação de Deus, falar do poder de Deus, claro, né? E da importância da igreja, amém? Então eu já te convido aí, você que trouxe a sua Bíblia, abrir, né, a palavra aí, né, no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, uma passagem muito conhecida da igreja. Essa mesma passagem, ela se encontra nos sinóticos, que são os evangélicos que são semelhantes, né? Então Mateus, Marcos e Lucas, todos esses três, eles encontram essa mesma passagem. Nós vamos ler ali do versículo 1 ao 12, repetindo o evangelho de João Marcos, ou Marcos, né? Ali capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 12, um texto muito conhecido. Quem encontrou, diga amém. Quem esqueceu a Bíblia, diz misericórdia, irmão, esqueci a Bíblia. Então senta do lado aí de alguém que pode te auxiliar nesse processo. Diz assim a palavra de Deus. Se eu parar, vocês continuem, amém? Se eu parar a leitura aqui, vocês completam. Diz assim, Marcos 2, a partir do 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes Alguns foram ter com ele, conduzindo um, levado por quatro, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, curve a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui nessa noite, louvamos o teu nome, Pai. Pedimos
que o Senhor fale conosco. Espírito de Deus, nós queremos sair daqui renovados, queremos sair daqui verdadeiramente com a instrução, a capacitação, para que a gente possa, Senhor Deus, enfrentar as dificuldades do mundo. Pai, nos ensina, nos mostra, revela mesmo qual é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que eu possa, Senhor, sair daqui verdadeiramente, Pai, cheio da Tua presença. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Só os mais do que vencedores, diga amém. Amém. Queridos, o contexto dessa palavra, ele ocorre justamente no momento em que Jesus está voltando para a cidade de Cafarnaum, depois de pregar a palavra em várias vilas, cidadelas ali da região da Galileia. Todos sabem que Jesus nasce na cidade de Belém e é criado, educado ali na cidade de Nazaré, por José e Maria. Só que ele escolhe a cidade de Cafarnaum para ser a cidade de onde o seu ministério iria partir. Ali ele monta o seu quartel-general, seu QG, e dali ele vai para várias cidades, mas ele sempre retorna a Cafarnaum, porque ali ele estabelece a sua residência ministerial. E diz o texto que Jesus estava voltando, e em seguida aparece um paralítico que vai até o encontro com Jesus, carregado por 4 homens, e vendo eles a impossibilidade de ter uma audiência, de ter um contato com Jesus, diante da multidão que afluía, que estava naquele lugar, eles tomam uma decisão inusitada. Diz o texto que eles sobem até a parte superior, o telhado, poderíamos dizer assim, daquela habitação. Ali eles tiram, eventualmente a cobertura ou o telhado, se você quiser usar essa expressão, e eles descem o paralítico até a presença de Jesus, e ali acontece o milagre. Amém? Todo mundo entendeu como se desenvolveu essa passagem? Amém ou não amém? Nós poderíamos pensar bem assim: os amigos do paralítico, eles tinham um plano, e o plano deles, e todo mundo tem um plano, amém ou não amém? Para executar qualquer coisa na vida nós temos planos. Então eles tinham um plano, e o plano A do amigo deles, dos amigos do paralítico, é levá-lo até Jesus. Então eles vão até Jesus, o texto não fala muitas coisas de onde eles vieram, mas a verdade é que quando eles chegam lá para executar ou concluir o plano, o que acontece? A casa está cheia, então era praticamente difícil, não vou falar impossível, de eles promover o encontro do paralítico com Jesus. E aí eles chegam, e agora? O que nós vamos fazer? E aí naquele momento eles têm o quê? Um plano? Um plano o quê, igreja? B. Vamos fazer o seguinte: vamos subir no telhado, ou vamos no eirado, ou vamos descobrir o eirado, e lá nós vamos baixar o paralítico, e ali ele pode, ter com Jesus, e cremos que se ele tiver contato com Jesus, ele pode, na verdade, ser curado. Olha, queridos, isso foi muito interessante, e eles conseguiram com êxito essa façanha. Só que eu meditando recentemente num livro sobre crescimento espiritual, amém? Todo mundo crê que o que o Senhor espera de você é que você cresça em graça e conhecimento do Senhor, amém ou não amém? Glória a Deus. Eu meditando, eu aprendi uma coisa, lendo esse livro sobre crescimento espiritual. Eu aprendi que Deus não tem um plano B. Repita comigo: Deus não tem um plano B.
Olha para o seu irmão aí, olha para o seu irmão, olha na bolota dos olhos dele aí. Irmão, fala com convicção, senão ele não vai acreditar. Irmão, você sabia que Deus não tem um plano B? Sabe por quê? Agora volta para cá. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Quantos aqui creem que o Deus em que nós servimos é um Deus perfeito? É um Deus que não erra. É um Deus que não se antecipa. É um Deus que não se atrasa. É um Deus que sempre está agindo da forma certa e no momento certo. Quantos aqui servem a esse Deus? Queridos, a essência de Deus, um dos atributos incomunicáveis de Deus, é que Deus é perfeição. Esse Deus, Ele é perfeito, inclusive em todos os seus caminhos. Então eu te convido nesta noite a meditar comigo nesse texto sobre 2 ou 3 pontos de vista. Essa mensagem ela nos permite vários pontos de vista, mas eu queria trabalhar com vocês 2 ou 3 se o tempo nos permitir. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista do paralítico. Repita comigo, ponto de vista do paralítico. O segundo ponto de vista é o ponto de vista dos amigos do paralítico. Repita comigo, segundo ponto de vista, os amigos do paralítico. E o terceiro ponto de vista, o de Jesus. Amém? Todo mundo está entendendo? Então eu te convido nessa noite a você entrar um pouco comigo, porque tem uma coisa que Deus nos deu, né? Deus nos deu a capacidade de imaginação. Amém? Amém ou não amém? Então eu quero que vocês imaginem comigo algumas situações que nós vamos estar compartilhando aqui nessa noite. E que você também, se puder, se possível, né, como eu disse, eu não prego para outros, né, eu prego sempre primeiro para mim mesmo, né? Eu gostaria também que você, se pudesse, se colocar, quando possível, na situação também do paralítico. Amém? Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Então vamos começar pelo primeiro ponto de vista, a do paralítico. Queridos, o texto não revela o nome desse paralítico. Não dá maiores detalhes de quem era esse homem, de onde ele veio, quem eram seus pais, qual era a sua profissão. Mas eu não preciso conhecer ele na intimidade, e nem as suas particularidades, para concluir que esse homem não deve ter tido uma vida fácil. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Se eu perguntar para vocês hoje, um cadeirante, uma pessoa que tem, qualquer outra pessoa que tem uma outra necessidade especial, eles têm ou não têm dificuldades na vida? Sim ou não? Agora imagine um homem há 2000 anos atrás. Como não era a vida desse homem? As dificuldades. Por isso, imaginando essa situação, o texto não diz, mas crendo nessa situação, eu posso deduzir que ele não estava somente deficiente fisicamente, mas que ele estava também, provavelmente, deficiente em sua alma, especialmente nas suas emoções. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu imagino que esse homem deve ter tido crises existenciais terríveis. Senhor, por que tu me permitiste isto? Por que eu sou assim? Senhor, logo comigo, tantas pessoas. Eu imagino, queridos, quantas lágrimas esse homem deve ter derramado na calada da noite, sozinho, as dificuldades, ele se sentindo a pior pessoa do mundo, a segunda pessoa depois de ninguém.
achando que todo mundo olhava para ele e tinha pena dele, achando que, coitado, eu sou um peso, porque até para me participar de alguma coisa as pessoas precisam me carregar, me arrastar. Talvez, queridos, esse paralítico pode ter chegado a um ponto de até ter cogitado desistir da sua própria vida. Eu não sei, o texto não fala, mas eu tenho certeza de que ele teve dilemas profundos, angústias e aflições. Augusto Cury, que é um renomado médico, psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, um cara que mais vende livros no Brasil, vários best-sellers, ele diz o seguinte: se um homem é abandonado por todas as pessoas à sua volta, ele é capaz de suportar esse abandono. Mas se esse mesmo homem abandonar a si mesmo, essa situação é insuportável. Quantos aqui estão entendendo o que eu disse? Queridos, é comum ao longo da vida passarmos por momentos de dificuldade, termos áreas de nossas vidas paralíticas ou paralisadas. De repente você está com uma paralisia no seu casamento, de repente você está paralisado ou com limitações na sua profissão, financeiramente, eu não sei, mas Deus sabe, Deus conhece o teu coração. E aqui também podemos incluir uma vida de pecados, que também paralisa todas as áreas de nossas vidas, todas. A deficiência, irmãos, preste bem atenção nisso que eu vou falar. A limitação, ela revela algo por trás, ou por debaixo, a palavra subjacente, que está por trás. Ela revela uma carência, ela revela uma falta, ela revela algo que nós gostaríamos de ter e que não temos. Para aquele paralítico era a funcionalidade das suas pernas. De repente, se ele era paralítico, ele tinha as pernas, imagina-se o quê? Que as pernas não funcionavam. Isso revela o quê? Uma falta. Sabe, queridos, uma coisa interessante, se nós voltarmos lá no livro de Gênesis, e eu perguntar para a amada igreja, irmãos, Adão e Eva lá no Éden, eles tinham tudo ou não tinham? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Eles desfrutavam do relacionamento com Deus, porque Deus vinha na viração do dia ter com eles. Não havia separação do mundo físico do espiritual, porque ainda não havia pecado. Mas eles foram convencidos pela serpente de que faltava alguma coisa, uma capacidade que eles não tinham. Era a capacidade do conhecimento do bem e do mal. E a serpente disse: olha, falta isso para vocês. Vocês não têm, se vocês tiverem isso, vocês serão iguais a Deus. E aí eles caem nessa cilada e trazem maldição sobre toda a sua descendência e sobre si mesmo. Se eu perguntar aqui, queridos, vamos ser sinceros, sem mentir, tá? Deus está aqui, amém? Imagine que você está no divã de Deus, sentado, e Deus é o seu psiquiatra, o seu terapeuta. Aí ele vai fazer uma pergunta para você: meu filho, o que você escolheria? Ganhar 10 milhões de reais ou ter uma alma tranquila e em paz? Todo mundo entendeu a pergunta, sim ou não?
O que a maioria iria responder? Hã? Não conheço a resposta. Como é que é, irmãos? 10 milhões de reais. Por quê? Porque o mundo constrói um pensamento de que com 10 milhões de reais eu posso desfrutar de uma alma em paz e tranquila. Eu posso dormir e não me preocupar, porque eu tenho tudo o que eu preciso e nada me faltará. Certo ou errado, irmãos? Fale a verdade aí. Eu fiz essa pergunta no primeiro culto, algumas pessoas falam, não, eu quero uma alma. Olha, irmão, fala a verdade. Olha, com 10 milhões aí, sei não. Tem gente que vende até a mãe. Se é que já não vendeu. Por muito menos. A prova disso, queridos, é que homens famosos, multimilionários, Elvis Presley, Michael Jackson, pessoas que tinham tudo, morreram e tiveram a sua alma angustiada ao longo da sua vida. Eram pessoas perturbadas. O problema é que o dinheiro também é um Deus em nossas vidas. Esse é o grande problema. Voltando para a história do paralítico, eu acredito que esse paralítico deve ter clamado muitas vezes por milagre ao Deus de Abraão. Ele era filho de Abraão, então ele orou ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, clamando, Senhor, se tu podes, me curas, eu sei que tu podes. É natural ansiar, anelar, aspirar a cura e o milagre, porque o homem que não sonha, ele morre, ou ele está morrendo. Mas vamos ser sinceros, irmãos, o caso deles era daquele irreversível, era ou não era? A medicina hoje já encontrou a solução para a paralisia? Sim ou não? Eu particularmente não conheço ninguém que nunca andou e passou a andar. Isso é um desafio até hoje. Mas você crê, queridos? É uma pergunta de Deus para você. Que Deus tem o melhor para você nessa vida? Sim ou não? Só aqueles que creem, levanta a mão esquerda, por favor. Esquerda, irmão, pelo amor de Deus. Quantos aqui creem? Olha, eu vou fazer a pergunta diferente. Quantos aqui creem que Deus também tem o melhor para a sua vida nesta terra? Levanta a mão esquerda. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que crer, queridos, que Deus pode proporcionar para você uma vida abundante de paz, tranquilidade, em meio aos problemas, às tribulações, aos desertos, aos vales. O problema é que nós estamos buscando as nossas faltas, as nossas necessidades básicas nos lugares errados. Fugindo na bebida, no dinheiro, nos vícios de maneira em geral, e todos esses continuam sendo um caminho de morte. Continuam sendo um caminho de morte. E às vezes a situação é tão grave que até desistimos de acreditar. Ah, não vou acreditar mais não. Porque na cabeça do paralítico, penso eu, exercitando mais uma vez a nossa imaginação, ele achasse que, olha, eu vou orar, na cabeça dele, o plano A de Deus, eu vou orar e Deus vai me curar, instantaneamente. Plano A. Só que, queridos, até aquele momento ele não havia sido curado.
E aí vem o questionamento: será? Se você é abençoado um dia, será se Deus olhará para mim? Aliás, será se Deus está preocupado comigo, me ama e diz que Ele está no controle de tudo? Queridos, a maioria das pessoas, como eu disse, elas anelam pelo milagre. Porém, elas não estão dispostas a se submeter ao processo que leva ao milagre. Deus está ou não está na sala de governo do universo, igreja? Sim ou não? Deus governa esse universo? Governa a minha e a sua vida, sim ou não? Deus é soberano? Sim ou não? Então você está afirmando que sim. Você crê que Deus pode operar um milagre e curar um paralítico e fazer com que ele passe a andar de uma hora para outra? Sim ou não? Mas eu pergunto, será se Deus sempre trabalha assim? Deus sempre trabalha de uma forma fechada? É sempre assim que Deus opera? Eu tenho percebido que Deus trabalha mais com processos do que com algo miraculoso ou sobrenatural. E não que o processo também não seja sobrenatural. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Só quem está entendendo. Eita Jesus, vou ter que voltar aqui. Ninguém levantou a mão. Vou perguntar de novo. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu vou fazer uma pergunta agora séria. Só quem realmente é de Deus vai responder. Quem quer ir para o céu? Quem quer morrer permanece com a mão em pé. Meu Deus do céu. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer passar pelo processo da morte, né? O problema, irmãos, é que nós queremos o milagre, mas nós não queremos passar pelo tratamento, pela cirurgia, pelo pré-operatório, pelo pós-operatório. E quando nós, preste atenção, e quando nós não submetemos ao processo, ao tratamento, nós estamos comprometendo às vezes o resultado. O resultado, queridos. Porque se você for no médico e os teus exames acusarem que você tem uma infecção bacteriana, e o médico prescrever para você 7 dias ou 14 dias de antibiótico, e você toma 2 dias, e com 48 horas você começa a sentir melhora do seu quadro clínico, e aí você, não, então não vou tomar mais. Eu pergunto para você, vai funcionar ou não vai funcionar? Não vai funcionar. Comprometeu o processo, comprometeu o resultado. A outra coisa interessante, que tem relação com isso que nós estamos falando, é a forma de Deus agir. Na cabeça do paralítico, ou na minha cabeça, ou na sua cabeça, nós encaixotamos Deus e dizemos para Deus, Deus, tem que ser assim. É assim que o Senhor tem que agir nesse caso. Como se Deus fosse subserviente nosso servo serviçal, e agisse quando nós determinássemos e da forma que nós determinássemos. Mas entenda uma coisa, queridos, os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Quantos aqui entendem isso? Por isso que às vezes quando você imagina que o plano A de Deus é dessa forma, e não acontece, nós ficamos de bexicinho para Deus. Estou de mal. E não percebemos que Deus está agindo. E muitas vezes ignoramos a forma como Deus age, porque não é o resultado que nós queremos.
Mas lembre-se, Deus não tem um plano B. Vire para o seu irmão e fale: Deus não tem um plano B. O segundo ponto de vista, do amigo do paralítico. Meditando sobre esse texto, eu pude ver claramente, gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, que o plano de Deus para a vida daquele paralítico passava pela fé dos seus amigos, amém? Amém ou não amém? E Jesus usou isso para operar o milagre. Sabe, irmãos, sabe o que eu vejo na pessoa daqueles homens? Eu vejo a igreja. Eu consigo ver claramente uma igreja operosa, uma igreja cheia de amor, uma igreja que tem compaixão pelos seus irmãos, pelo próximo, pela dificuldade alheia. Eu vejo uma igreja disposta a ajudar. E uma coisa que você precisa saber, sair daqui convicto, de que ninguém verá Jesus fora da igreja. Eu vou repetir: ninguém verá Jesus fora da igreja. Porque a salvação é por meio de Cristo. Mas ninguém pode ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Em Apocalipse de João, ele fala que Jesus está no meio da igreja. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele é a testemunha fiel e o amém. Ele sabe de tudo. Mas eu te pergunto, quem é a igreja? Quem, irmãos? Quem é a igreja? O problema é que nós desprezamos o processo, o papel da igreja no nosso sofrimento pessoal. Preste bem atenção que eu vou falar. Achamos que somos super-homens, super-crentes, a ponto de suportarmos as situações mais terríveis sozinhos e calados. Nessa caminhada cristã, irmãos, eu aprendi que nós não precisamos suportar o sofrimento até chegar na vida eterna. Tem gente que vive a experiência de ficar trancado dentro de si, num cativeiro, num alto cativeiro, acreditando que a vida cristã é só ficar aguentando até chegar no céu. Mas não é. Porque nós servimos a um Deus poderoso, um Deus que pode transformar a nossa realidade. Às vezes Deus não abre mão do processo, Ele submete você ao processo, mas Ele quer que você chegue ao final do processo e que você obtenha as bênçãos que Ele tem somente para você. Quantos aqui querem receber a bênção de Deus? Submeta-se ao processo. Como eu disse, Deus não tinha um plano B, ou Deus não tem um plano B, porque os amigos do paralítico eram um plano de Deus para a vida dele. Não dá para negar, queridos, que o próprio Deus encarnado, ali na pessoa de Jesus, administrou a cura do paralítico por meio dos seus amigos, porque o versículo 5 diz que Jesus viu a fé deles e o paralítico foi curado. Não diz que Jesus viu a fé do paralítico. Por isso que eu reafirmo aqui nesta noite que o método, Deus tem formas de trabalhar, e o método de Deus para a salvação do mundo é a igreja.
E a igreja somos nós. Olhe para o seu irmão. Olha com convicção, irmão. Nós somos a igreja. Nós somos um só corpo. E quando um membro não está bem, todo o corpo sofre. É por isso que essa igreja adotou a ferramenta das células, dos grupos. Por isso que essa igreja adotou o discipulado como estratégia. Um conhecido pastor, um conhecido psicólogo americano, o mais renomado, ele diz que a igreja é uma comunidade terapêutica. Porque aqui, queridos, nós vivemos a experiência de sermos trabalhados nos nossos múltiplos aspectos. Aqui nós não somos tratados só na área espiritual. Aqui nós somos tratados na nossa área emocional. Aqui nós somos forjados a ter o caráter de Cristo. Aqui o Senhor vai lapidando e vai arrancando de nós os carrapichos, os pecados que tem nos marcado e que tem feito com que Satanás nos acuse de noite e de dia. Mas aqui tem pessoas que vão te ajudar a vencer a sua própria dificuldade, a sua própria paralisia. Por isso, queridos, quando aquele paralítico não andava e não podia andar, os seus amigos carregaram ele. Quando aquele paralítico não conseguia orar, não conseguia clamar, os seus amigos oravam por ele, clamavam por ele. Quando aquele paralítico não tinha forças, eles sustentaram e o carregaram nas costas, e levaram aquele homem a um lugar onde ele sozinho não poderia chegar. Quando aquele paralítico não teve mais fé, ele não acreditou que Deus pudesse olhar para ele e restaurar a sua sorte. Os seus amigos injetaram ânimo nele e disseram: vamos, não desista de você, eu estou com você, eu vou te ajudar. O terceiro ponto de vista, o de Jesus. Você crê que Deus tem um plano para a sua vida, irmãos? De verdade, você crê? Qual é a área da vida que Deus está trabalhando? Qual é o processo pelo qual você está sendo submetido? Você pode até não acreditar, mas Deus tem o melhor para você. Ele é o melhor para você. Eu tenho dito aqui uma frase do pastor Carlos Macorde, que ele diz: olha, quem tem Jesus não tem falta de nada. O problema é que nós hesitamos e titubeamos entre dois caminhos e buscamos sempre as fontes erradas. E aí alimentamos de uma água que não sacia a nossa sede. Mas Jesus disse: quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Nunca mais. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Queridos, tudo estava planejado no céu. Era o próprio Deus que separou as pessoas certas para ficar ao lado daquele paralítico. Jesus não fez nada mais do que concluir o processo. Porque aqueles irmãos, aqueles amigos, eles foram um instrumento de Deus
na vida do paralítico. E foi por meio deles que o milagre aconteceu. Irmãos, o ano de 2018 foi um ano dos mais difíceis da minha vida. De agosto do ano passado até hoje, eu estava ou estou paralítico na área das emoções. Estou enfrentando ou passando por uma grande luta, uma grave crise de ansiedade e depressão. Essa paralisia afetou todas as áreas da minha vida. Todas. A área pessoal, profissional e principalmente a área espiritual. Fiquei como que um morto-vivo, sem forças, para buscar sozinho a fonte que é Jesus. É a fonte que jorra vida, e que essa vida, ela nunca para de vir. Confesso, irmãos, que nos momentos mais difíceis, pedi ao Senhor que me curasse. Senhor, Tu podes. Está doendo, está difícil, me ajuda, Senhor. E às vezes, queridos, eu imaginava que o Senhor estava em silêncio, que Ele não estava ouvindo a minha voz, nem as minhas orações, aliás, as minhas pouquíssimas e fracas orações. Às vezes, depois de eu rasgar o meu peito em lágrimas, de viver momentos de escuridão, às vezes nada parecia ter acontecido, pois a crise voltava às vezes e voltava bem pior. Na minha cabeça, Senhor, Tu podes me curar. Quantas vezes, irmãos, eu orei: Senhor, me cura. Eu não quero, Pai, padecer dessa enfermidade, eu não quero desistir, eu não quero entregar os pontos, eu não quero, Pai. Quantas vezes, irmãos? Mas pelo menos esse era o meu plano A, me cura. Mas se o Senhor não for da Tua vontade me curar, então pelo menos ameniza meu sofrimento, porque está doendo, está difícil, nós temos limites, fraquezas, e a dor, queridos, ela chega num ponto às vezes que ela se torna insuportável. Só que, como eu disse, irmãos, Deus não tem um plano B. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é Deus. E o mais interessante em tudo isso, sabe, irmãos, que mesmo quando eu pensei que não seria curado imediatamente, eu falei: eu sei, Senhor, Tu quer trabalhar em mim, Tu quer... Ah, Senhor, difícil. Eu comecei a perceber que ao meu redor Deus tinha levantado pessoas para estar chorando comigo e orando comigo. E essas pessoas, queridos, estão sendo o instrumento que Deus está promovendo a cura na minha vida. Deus levantou pessoas especiais até em outro estado para orar por mim, para ministrar na minha vida de Deus. Então eu vi claramente
que a forma como Deus estava agindo não é uma forma que eu achei que ele agiria, e que o canal para que eu obtivesse sucesso no meu tratamento era por meio das pessoas que estavam sendo levantadas para cuidar de mim, para me carregar, para ter a fé que eu não tenho, ou que eu não tive. Aí você pergunta: irmão, você está curado? Não, porque é muito fácil vir aqui só pregar bênção. Mas irmãos, eu já saí do fim do poço, e hoje eu só consigo ver o céu e contemplar Deus me chamando: meu filho, continua, você vai vencer, e eu estou vencendo. E isso, queridos, tem renovado o meu ânimo dia após dia. Essas pessoas estão do lado, e elas têm edificado tanto a minha vida. Felizmente no primeiro culto a maioria deles estavam lá. O pastor Cleito, por favor, vem aqui, fica ali na porta. Se você não conhece o pastor Cleito, olha lá para trás, aquele homem de cabelos brancos, de flocos de neve. Ele foi uma das pessoas que Deus levantou para orar pela minha vida. E eu entendi que eu estou no processo, e que Deus é Deus, e que Deus é perfeito, e que Deus não erra, e que Deus, queridos, Ele quer fazer uma obra completa na sua vida. Ele não quer fazer pela metade, mas para isso eu preciso me submeter ao processo. Eu gostaria que você saísse daqui, queridos, hoje com a certeza de que você é a pessoa mais importante do mundo para Deus, e que Deus não abre mão de você, e que Deus, Ele quer completar, como diz em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia da vida de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele há de completar na tua vida, meu irmão. Não desista. Coloque-se de pé neste momento.